Olá, seja bem-vinda a mais uma aula do Carreiras Humanizadas. Eu sou a Nayana Ferreira, faço parte aqui do Carreiras Humanizadas e hoje nós vamos falar sobre uma temática relacionada ao estresse. Um bate-papo curto, mas com o objetivo de a gente sair daqui dessa nossa conversa reconhecendo as nossas fontes estressoras. Primeiro, só resgatar um pouco, né, de quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, quem ainda não tem acesso aos serviços, produtos do Carreiras Humanizadas. Então, nós somos uma empresa formada por mim, Flávia e Soraya, 3 psicólogas, orientadoras de carreira, que decidimos juntas unir forças para que a gente possa transformar as perspectivas de carreira de quem nos atravessa, quem chega perto da gente, ou de quem sabe também capacitar profissionais que desejam se aperfeiçoar nessa área. Então, nossos fundamentos pregam os valores, a conexão, o conhecimento, como forma realmente de fazer com que esse percurso seja um percurso cheio de autoconhecimento, mas também um percurso muito valoroso. Eu acredito que a carreira é esse eixo norteador da nossa vida, mas ela não deve ser limitante, ela deve nos propor ou tentar também nos conduzir e nos possibilitar grandes transformações ao longo dela. Então, dito isso, né, deixo aqui um pouco da minha caminhada até aqui, a minha carreira, né, desenhada aí nesses mais de 10 anos de atuação. Já fiz algumas especializações, formações, terminei o mestrado em 2020 na área de psicologia do trabalho e sou um entusiasta das relações humanas frente às nossas perspectivas e vivências pessoais e profissionais. Eu acredito que elas não são dois segmentos distantes, mas elas são o ouro que a gente possa poder produzir durante a nossa vida, a interseção desses dois meios. E nós podemos, sim, ter habilidades e competências no âmbito profissional e o pessoal ser requisitado de outra forma e vice-versa. Então, desejo aqui que seja um momento, né, onde eu possa contribuir com você nessa jornada. Então, vamos lá. Eu falei no início que nós íamos falar sobre esse grande tema, o estresse. Algo que, com certeza, aqui comigo acontece todo santo dia e eu acredito que com você não deve ser uma realidade diferente. Esse estresse que permeia todos nós, que aí por essa imagem que eu trouxe para vocês, traz agito, traz dinâmica, traz movimento, onde está todo mundo correndo de um lado para o outro, onde não há mais tempo para determinadas atividades, porque eu estou sempre em busca do próximo ponto, e isso me leva a ter estresse. Esse retrato, essa figura aqui, ela retrata, né, um pouco da nossa situação diária. Se você puder observar aí os grandes movimentos nossos nas grandes cidades e nas pequenas também, de certa maneira, são movimentos onde as pessoas estão produzindo, agindo para. Porém, esse estresse, ele não é só nessa conotação, vamos dizer assim, negativo. Mas o negativo que nós temos vivenciado hoje como quadro de doença, ele vem fruto da situação como o mundo se apresenta. Esse mundo cada vez mais incompreensível, frágil, não linear e ansioso. Eu acredito que vocês consigam perceber um pouco dessas características nas relações que você mantém, seja no trabalho, na família, em comunidade. Cada vez mais a gente percebe o quanto a comunicação, as relações, elas estão incompreensíveis. A gente não consegue mais entender esses fenômenos que nos acontecem, o porquê de determinadas coisas, como vamos resolver determinados problemas e conflitos diante do nosso atual cenário. E um deles, por exemplo, foi a pandemia, algo que nos chegou e, de uma forma arrebatadora, modificou todas as nossas vidas de gerações ainda que estão por vir e que deixa um tom de algo incompreensível. Não do cunho científico, né, de onde originou, mas das necessidades de vivências e experiências humanas.
frágil, as relações cada vez mais voláteis, sem conseguir um ambiente sólido, de sustentabilidade. Não linear, eu acho que essa característica casa muito com o nosso papo agora. A carreira antes vista como se você for para o significado de carreira, é esse caminho linear, estreito, um segmento de começo e fim. Porém, hoje a gente experimenta nas nossas relações de trabalho um contexto que não é linear. Aquilo que se apresentava como uma característica que iria me dar certas garantias para que algo aconteça no futuro, hoje não se apresenta mais. O dito diploma, que antes era visto como a garantia para que eu consiga o meu primeiro emprego, a gente percebe entre os números de desempregados, quantas pessoas formadas não estão conseguindo se tornar empregáveis diante do contexto atual do mundo do trabalho. As perspectivas de desejo, insatisfação, falta de motivação e prazer, que antes não eram observadas, analisadas, compreendidas, hoje está cada vez mais próximo. As pessoas precisam sentir-se bem, ter bem-estar, prazer, motivação para conseguir construir a sua carreira. E isso tem gerado um contexto cada vez mais ansioso, porque as pessoas têm se preocupado muito com as situações futuras, como serão, de que forma tenho que responder, a que tipo de momento na minha vida algo vai acontecer, e isso gera uma ansiedade que, por muitas vezes, uma ansiedade paralisante, uma ansiedade negativa. Então, entendendo um pouco desse contexto atual, é que a gente apresenta e situa o estresse. É muito, no caráter óbvio, a gente perceber o quanto o estresse é um sinalizador, um mobilizador para nos tirar desse estado de inércia, diante desse contexto tão complexo que nos atravessa. Então, nós primeiro precisamos entender que o estresse, ele é um estado normal nosso, orgânico dos seres humanos. Na verdade, o nosso organismo, ele quando busca uma situação de perigo, de uma situação onde ele precisa resolver um problema, ele entra em um estado de alerta, é um processo fisiológico, onde ele precisa equilibrar novamente para que ele consiga entrar no seu estado normal. Ou seja, eu estou querendo atravessar uma rua, uma faixa muito movimentada, uma rua muito movimentada na minha cidade. E, ao chegar próximo à faixa de pedestre, eu devo olhar para um lado e para o outro, para me certificar que eu vou fazer uma boa travessia, que eu vou conseguir atravessar a rua tranquilamente. Logo, esse estado que me permite essa consciência, foi uma defesa do meu corpo para que eu consiga sobreviver a esse desafio. Então, o estar no estado de alerta, se preocupar com as circunstâncias, analisar o cenário, se for possível, correr, porque vem um carro fora desgovernado, porque alguém está atravessando de uma velocidade onde eu tenho que desviar. Esse é o meu estado orgânico, fisiológico. E eu entro nesse estado de estresse. Ao conseguir fazer essa travessia, o meu corpo vai tentar se reorganizar e voltar para o meu estado normal. Então, essa busca desse equilíbrio é o que o meu corpo, a todo momento, na minha rotina diária, seja me locomovendo para determinadas situações, seja fazendo alguma situação de trabalho barra estudo, seja nas minhas rotinas familiares de casa, meu corpo ele entra nesse eterno compasso de estresse e um ambiente neutro, né? Uma situação de estado natural. E isso vai me dando a dinâmica do dia a dia. Porém, quando isso não retorna para esse estado natural, quando eu não, como se eu não vencesse o desafio e entendesse organicamente que já está tudo bem, que eu posso retornar às minhas atividades, ao meu estado de tranquilidade, esse estresse fica prolongado. Então, é aí onde entra o nosso trabalho humano de consciência, é a gente reconhecer quando esse limiar está descompasso, está no descompasso. Quando eu reconheço que, na verdade, eu estou em estado de alerta constantemente, ou corriqueiramente ao longo da minha rotina. Quando eu percebo que eu não estou com minha atenção voltada para a atividade que eu estou fazendo, eu estou pensando no que está por vir, por receios, medos, preocupações.
Então, é quando o estresse está disfuncional, patológico. E, de certa maneira, é quando eu entro nesse estado de compensação sobre aquilo que me acontece. Quando eu me desregulo, quando eu explodo diante de uma situação. Por quê? Porque previamente eu não consegui me adaptar àquela situação estressora. Eu não entrei em um estado de alerta, de ativação, me mobilizei para resolver aquela situação e voltei para o meu estado natural. Eu vivo nesse primeiro estado. Por quê? Porque eu não respondi de forma adaptativa, eu não me regulei, eu não me observei, eu não fui fazendo as distinções daquilo que realmente se apresentava como perigo, daquilo que não. Os meus pensamentos foram para o campo totalmente negativo, catastrófico, que me desregula, né? Que eu fico justamente muito ativada emocionalmente. Então, é quando o estresse ele vira um estresse patológico, crônico, que me desencadeia diversas doenças, ou até um estado de paralisia mesmo sobre as atividades que eu desempenho. Então, de certa forma, o que eu devo, a partir dessa consciência desse lugar, é observar essas fontes estressoras, principalmente no ambiente de trabalho, que é esse nosso recorte aqui desse nosso bate-papo. Reconhecer que o espaço de trabalho, por si só, é um espaço agitado, complexo, que gera ansiedade, porque sempre estou sendo avaliado, observado, em busca de uma produtividade cada vez melhor, cada vez maior, né? Um quantitativo também muito mensurável. Então, os meus estados de alertas, eles vão estar hiperativados cada vez mais. Se isso for somado a um estado emocional também desregular, que seria a ideia, né, voltada para um estado onde não estou satisfeito com aquele trabalho, com aquelas relações, com o desempenho das minhas atividades, estou num ambiente tóxico, estou num ambiente hipercrítico, eu mesmo também não facilito determinadas análises, não me conheço em determinados espaços e vivências diárias. Então, isso daria um somatório super significativo para o estresse estar te paralisando diante das atividades de trabalho. Então, eu queria mostrar para você, primeiro, para que você reconheça os sintomas, quando realmente são sinalizadores de que algo não vai bem. Quando eu tenho uma tensão muscular muito intensa, quando eu tenho algum problema no meu estômago, no intestino, aquela dor na boca do estômago que você repara que não é alimentação, não é falta de água, não é relacionada a alguma medicação. Quando eu tenho um esquecimento corriqueiro das situações diárias, não gravo determinadas informações, uma irritabilidade excessiva, tudo me deixa nesse estado alerta, de desgosto sobre algo, uma vontade de sumir, de evaporar, porque não tenho vontade de enfrentar ou de resolver determinada situação, sensação de incompetência sobre as minhas capacidades, pensar em um só assunto repetidamente, então aquilo fica martelando durante o dia inteiro e eu não consigo pensar no todo, não consigo desfocar daquela situação de conflito e pensar com uma visão mais ampla. A ansiedade super presente no meu estado, distúrbios no sono, ou dormir demais, ou dormir de menos, né? Um cansaço ao se levantar, então eu já acordo indisposta, sem vontade, sem prazer para desempenhar as atividades do dia. Percebo que nessas análises, nessas observações do meu quantitativo e do meu qualitativo do meu trabalho, eu estou desempenhando as minhas atividades super abaixo da competência que eu tinha, né? Antes eu desempenhava de uma determinada forma, respondia àquela ação de uma determinada maneira, hoje eu não consigo me enxergar daquele jeito, as pessoas ao meu redor começam a reparar e reconhecer que, nossa, mas você fazia isso tão bem, agora não faz mais, ou você desempenhava isso tão fácil, agora está tendo dificuldade. É um sentimento de uma tristeza, pensamentos deprimidos, sensação que as coisas não valem mais a pena. Nesses quadros, a gente começa a reconhecer que o estresse está ficando patológico, disfuncional.
e que se você não cuidar, não parar, não observar, possivelmente ele vai desencadear em algum problema muito crônico de saúde, seja mental ou física. A gente reconhece também que, na verdade, estamos acelerados mais ainda porque o tempo tem sido o vilão dessa história. Não sei você, mas eu costumo muito escutar a perspectiva de que parece que as minhas horas são menores do que as das outras pessoas. Parece que o meu dia não tem 24 horas, né? Eu agora que eu estou vendo que aqui está a IPC desenvolvendo pessoas. Mas, gente, é porque na hora que eu fui gravar, não renomeei. Estou no Zoom aqui do IPC, mas sem problema. Então, na hora que eu reconheço que o tempo é o mesmo para todo mundo, eu reconheço que, na verdade, é a minha habilidade de conduzir o tempo que não está a mesma. É a forma como eu tenho gerenciado a minha rotina, distribuído a minha atenção para cada prioridade que eu tenho ao longo do dia. Então, partindo disso, eu reconheço também que eu estou deixando ser levada pelas armadilhas do cotidiano. Eu trago aqui essa imagem que, para mim, ela se torna muito significativa quando você percebe quantas coisas você tem carregado na sua bagagem. Aqui tem uma mulher na figura materna, cuidando de uma criança, e como se nas costas ela carregasse uma montanha de medo e afazeres. Hoje, esse tempo que corre, esse tempo acelerado, esse tempo que não dá tempo fazer as coisas, é um tempo cronos, é o tempo do relógio. E a gente percebe que ele não dá mais conta de ser algo subjetivo e sensível às nossas necessidades humanas. E que eu não posso só me basear por esse tempo cronológico. Eu tenho que me basear por um tempo também voltado para a minha subjetividade, as minhas necessidades pessoais, familiares, de trabalho. Reconhecer as minhas potencialidades, reconhecer os meus pontos de melhoria, perceber que esse tempo, esse mundo das urgências, esse tem que ter pressa, estar sempre correndo, possivelmente só está me levando a acumular situações e isso na minha bagagem, uma hora ela vai pesar, uma hora eu não vou conseguir mais me locomover com esse tanto de coisas que eu carrego nas minhas costas, sejam responsabilidades ou sejam outras dinâmicas. Então, de certa maneira, isso faz a gente perceber o quanto nós estamos caindo nas armadilhas do cotidiano, por falta de observação, consciência, uma autoanálise, autoconhecimento, reconhecer os seus pontos de melhoria e os pontos realmente de que você não deve dar conta, porque Mulher Maravilha só existe no desenho animado, nem Super-Homem também. Então, de certa maneira, esse olhar de mais autocuidado, de centramento, de compaixão possível, no sentido de que eu dou conta das minhas necessidades a partir do momento que eu realmente reconheço os meus pontos de investimento sobre as atividades que eu tenho. Isso levando para o nosso ambiente de trabalho, olha ali o computador e as outras coisas que essa mulher, por muitas vezes empreendedora, que tem que dar conta de atividades domésticas, familiares, sociais, maternas, conjugais, e que deixa-se ser tomada por essa avalanche de ocupações, obrigações do deveria ter, e isso vai consumindo você por inteiro, até que só o estresse fala por você, né? E não mais só as suas necessidades. Então, desta maneira, o que é que a gente percebe? Que a vida tem buscado e desejado de nós um estado de presença no ser. Ela tem cobrado um certo equilíbrio. Eu sei que equilibrar todas as nossas atividades, as áreas da nossa vida, é um dilema que vai nos acompanhar por todo o nosso existir. Aqui não é um critério, uma mensagem para você que chega a ser utópica sobre a sua relação do momento. Ou seja, equilibre todos. Uma mulher ou um homem, ela deve equilibrar todas as atividades para ela ter felicidade, para ela estar com propósito na vida, para ela atingir o sucesso.
Na verdade, você pode reconhecer que esse equilíbrio é um equilíbrio com muita aceitação sobre a sua condição de vida no momento. Pega aquela metáfora muito utilizada daquele palhaço no círculo que tenta equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo que eles estejam em movimento. Essa metáfora nos cabe entender que esse movimento de estar rodando todos é um movimento nosso, acelerado, de busca, tudo tem que estar nos conformes, tudo tem que estar acontecendo no mesmo momento, e aí eu vou me coloco na situação. Será que se algum pratinho desse cair, eu não tenho a capacidade de, em outro momento, eu recuperar aquilo, juntar as partes e continuar fazendo ele rodar da maneira como dá? Essa minha provocação que eu deixo aqui para vocês, na verdade, é você escolher qual pratinho vai cair no momento, qual pratinho não pode cair de nenhuma forma, e focar a sua atenção, priorizar suas atividades, para que o estresse não seja esse causador hiperativado ao longo do seu dia a dia. Para que você reconheça que, na verdade, cair não significa sinônimo de fracasso, significa que você vai priorizar outras coisas durante o seu dia e que você tem total possibilidade de recomeçar do ponto que você parou. Se te soa uma imagem ou então uma mensagem mais agressiva, essa ideia de deixar o pratinho cair e quebrar, que você não coloque ele em movimento antes de você encerrar o anterior. De que você reconheça que a sua possibilidade no momento é dar conta de 3 pratinhos prioritários para você. E você pode fazer nesse momento esse exercício. Qual desses pilares da minha vida eu preciso estar diariamente em conexão com eles e que eles estejam em movimento? E como eu tenho gerenciado esse estresse para que eu esteja cada vez mais ativo, mobilizado, engajado com essas atividades e não sendo consumido por elas. Por isso que eu trago essa imagem. Imagina esse caminho ao subir essa montanha. Uma imagem que nos traz paz, mas também nos traz desafios. E assim tem sido a nossa carreira. À medida que eu vou avançando, que eu vou subindo, nesse cenário de me imaginar que tem um topo ao me esperar, que existe um lugar de chegada, eu vou passando por vários desafios, situações imprevisíveis, mas que eu posso ir fazendo essa caminhada no meu compasso, na minha forma, no meu jeito de agir, entendendo que cada etapa é uma etapa fundamental para esse processo. E que se eu parar no meio do caminho por muito tempo, por longas horas, dias, meses, que essa parada seja uma parada estratégica, autoconsciente, com observação plena sobre quem você é e por que motivo você parou. Que você reconheça suas forças, suas possibilidades, para continuar seguindo em frente quando for possível. Essa é a sua trilha de carreira, essa trajetória, esse movimento desse lugar que só você pode fazer essa caminhada. Ninguém te tira o prazer de construir. Só que a sinalização desse caminho, quem vai construir é você, porque ela só faz diferença na sua vida. Então, você não vai encontrar um caminho sinalizado, estável, 100% claro e seguro. Você vai encontrar imprevistos, desafios, falta de sinalização, de comunicação, e é você que vai trilhando e criando essa jornada. Então, em tempos de estresse, faça o que importa. Eleja suas prioridades, estabeleça os seus limites, reconheça as suas necessidades, para que assim você possa criar essa tríade a seu favor. Nós deixamos como esse exercício você reconhecer que o percurso que a gente fez agora, inicial, foi para a gente dar espaço para o seu autoconhecimento. Só ele que vai direcionar essa jornada. Só reconhecendo quais são os seus valores, suas habilidades, quem você é, o que você prioriza, quais são os significados que você tem para a sua vida, é que você vai conseguir construir um conceito de atitude. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Por onde é que eu começo? O que é que eu defino como necessidade? A quem eu busco ajuda? Como eu faço esse movimento de mudança na minha vida?
para que aí sim aconteça um planejamento. Nada adianta você ter algo estruturado, mensagens prontas, pessoas desejando te dar essa mão amiga, se você não tiver feito esses dois movimentos anteriores, de se conhecer e de se comprometer com um comportamento de atitude para essa mudança, de reconhecer essas necessidades. Então, deixo aqui esse exercício para que você estabeleça em cada pilar desse as suas necessidades do momento. O que é que você está precisando dar conta na sua zona do autoconhecimento? É um processo de psicoterapia? É uma mentoria relacionada às suas habilidades no trabalho? Como é que você pode ter atitude para isso? Por onde é que você começa? Para que aí sim você construa esse planejamento a favor da sua carreira. Reconheça também que não é só você que está nesse movimento. Muitas pessoas ao redor do mundo estão nessa mesma situação. Por isso que nós, do Carreiras Humanizadas, decidimos construir essas 3 videoaulas que estão aqui disponíveis para que você assista, e esse material seja um material com informações e habilidades práticas para você. Exercícios, reflexões, para que você consiga lidar melhor com o estresse, consiga lidar melhor com a construção dos seus valores e com hábitos mais saudáveis para a sua vida. Então, esse é o nosso papel enquanto Carreiras Humanizadas, a nossa missão de vida enquanto empresa, e queria convidar vocês nesse momento final de você reconhecer uma vida que vale a pena ser vivida. Algo que você estipule com um equilíbrio, que você coloque na balança os seus pesos e as suas medidas. Que você faça a sua construção para aquilo que você realmente entende como prioridade, primordial. Que estabeleça a sua conexão necessária com as pessoas que para você é fundamental. E você vai perceber que você vai manejar o estresse de uma melhor forma, você vai perceber que você vai ter uma atitude mais encorajada, uma atitude mais positiva sobre a sua vida, que os relacionamentos tendem a melhorar, a se modificar. Porque esse equilíbrio, tanto aí dito mundo afora, é um equilíbrio interno, que você vai construir à sua maneira. Espero ter contribuído com essa breve fala para vocês. Deixe os comentários nessa aula. Será um prazer escutar como essa aula te ajudou, contribuiu com você nesse momento. Deixamos aqui o nosso muito obrigada, tá? E até uma próxima. Tchauzinho.